Porém, tenho me detido demasiadamente. Permita-me concluir fazendo um comentário dos obstáculos separados que estão sugeridos na palavra apesar disso. E o farei de uma maneira de certo modo interessante, na forma de uma parábola. Num tempo, a misericórdia estava sentada em seu trono, que era branco como a neve, rodeada de exércitos de amor. Um pecador, a quem misericórdia se havia proposto salvar, foi trazido à sua presença. O arauto tocou a trombeta e depois de 3 chamados, com voz muito alta, disse: Ó céus, terra e inferno, tenho-vos convocado neste dia para que venham diante do trono de misericórdia e declarem por que este pecador não deve ser salvo. Ali estava o pecador tremendo de medo. Ele sabia que havia uma multidão de oponentes que queriam abrir espaço para entrar no salão de misericórdia e com os olhos cheios de ira diriam: ele não deve escapar e não escapará, ele deve se perder. Soou a trombeta e misericórdia estava sentada placidamente em seu trono, até que entrou um com semblante de fogo. Sua cabeça estava coberta de luz. Falava com voz de trovão e de seus olhos saíam raios. Quem és tu? Perguntou misericórdia. Ele respondeu: eu sou a lei de Deus. E que tens a comentar? Tenho que dizer isto. E levantou uma tábua de pedra escrita dos 2 lados. Estes 10 mandamentos têm sido quebrados por este miserável. Eu demando o seu sangue, pois está escrito: a alma que pecar, esta morrerá. Assim, pois, pereça ele ou então perecerá a justiça. O miserável se enche de tremor. Seus joelhos se batem, a medula dos seus ossos se derrete internamente como se fosse fundida pelo fogo e treme com muito terror. Já parecia ver o raio lançado contra ele, penetrando sua alma e o inferno aberto em sua imaginação diante dele, e se considerou perdido ali para sempre. Porém, misericórdia sorriu e disse: Lei, eu te responderei. Este miserável merece morrer. A justiça exige que ele pereça. Eu concedo tua exigência. Oh, como treme o pecador! Porém, há um que veio comigo no dia de hoje, meu Rei, meu Senhor. Seu nome é Jesus. Ele te dirá como pode ser paga a dívida para que o pecador seja livre. Então Jesus falou e disse: Ó misericórdia, farei o que me pedes. Toma-me, lei, põe-me no horto, faz-me suar gotas de sangue. Então, crava-me no madeiro. Açoita minhas costas antes que me mates. Levanta-me na cruz, que o sangue das minhas mãos e dos meus pés corra em abundância. Desça-me ao sepulcro, deixa-me pagar tudo o que deve o pecador. Eu morrerei em seu lugar. E a lei saiu e açoitou ao Salvador. O cravou na cruz e regressou com seu rosto radiante de satisfação, e parou diante do trono de misericórdia, e misericórdia perguntou: Lei, que tens que acrescentar agora? Nada, respondeu, formoso anjo, nada. Como? Nenhum destes mandamentos está contra ele? Não, nenhum. Jesus, seu substituto, cumpriu todos eles. Ele pagou a pena por sua desobediência e agora, em vez de sua condenação, exijo como uma dívida de justiça que o pecador seja absolvido. Permanece aqui, disse misericórdia. Senta-se em meu trono. Tu e eu enviaremos agora uma nova intimação. A trombeta soou outra vez. Venham aqui todos os que têm algo a dizer contra este pecador, para que não seja absolvido. E se levanta outro, um que frequentemente afligiu ao pecador,
um que tinha uma voz não tão alta como a da lei, porém penetrante e aterradora. Uma voz cujos sussurros eram tão cortantes como uma adaga. "Quem és tu?" perguntou Misericórdia. "Eu sou a Consciência. Este pecador deve ser castigado. Ele tem feito muito contra a lei de Deus e deve ser castigado. Eu o exilio, e não permitirei descansar até que seja castigado. E não me deterei ali, pois o seguirei inclusive até ao sepulcro, e o perseguirei mais além da morte com angústias indizíveis." "Não", respondeu Misericórdia. "Escuta-me." E fazendo uma pausa por um momento, tomou um maço de isopo e limpou com sangue a consciência, dizendo: "Escuta-me, consciência. O sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos limpa de todo o pecado. Agora, tens algo a dizer?" "Não", respondeu Consciência. "Nada. De agora em diante já não lhe atormentarei. Serei uma boa consciência para ele, por meio do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo." A trombeta soou uma terceira vez, e uivando desde as cavernas mais profundas, aproximou-se um diabo repugnante, com ódio em seus olhos e uma majestade infernal em seu semblante. Perguntou-se-lhe: "Tens algo contra este pecador?" "Sim", respondeu, "o tenho. Ele tem feito uma aliança com o inferno e um pacto com a sepultura. E aqui está, firmado por sua própria mão. Ele pediu a Deus que destruísse sua alma na bebedice e fez votos que nunca se voltaria para Deus. Olhem aqui, olhem, aqui está seu pacto com o inferno." "Vejamos", disse Misericórdia. Ele foi entregue, enquanto o diabo mirava com olhar sombrio ao pecador e lhe atravessava com suas sombrias olhadelas. "Ah", disse Misericórdia, "porém este homem não tinha o direito de firmar a Escritura. Um homem não pode vender a propriedade alheia. Este homem foi comprado e pago de antemão. Ele não se pertencia. O pacto com a morte está anulado e a aliança com o inferno feita em pedaços. Segue teu caminho, Satanás." "Não", disse, uivando de novo. "Tenho algo mais a adicionar. Esse homem sempre foi meu amigo, sempre escutou minhas insinuações, zombava do Evangelho, desdenhava da majestade do céu. Acaso receberá o perdão enquanto eu tenho que continuar na minha guarida infernal para suportar para sempre a pena da minha culpa?" Misericórdia respondeu: "Arreda-te, demônio. Estas coisas ele fez nos dias anteriores à sua regeneração. Mas a palavra, não obstante, as apagou. Vai-te para o teu inferno e considera isto como outro açoite que se te dá. O pecador será perdoado, porém tu nunca o serás, diabo traidor." E logo Misericórdia se voltou ao pecador sorrindo e disse: "Pecador, a trombeta deve soar pela última vez." Outra vez foi tocada e ninguém respondeu. Então se levantou o pecador e Misericórdia disse: "Pecador, faz tu mesmo a pergunta. Pergunta ao céu, à terra e ao inferno. Pergunta se alguém pode te condenar." E o pecador, permanecendo de pé, com uma voz alta e ousada perguntou: "Quem acusará os escolhidos de Deus?" E olhou para o inferno e Satanás estava ali, mordendo suas cadeias de ferro. E olhou para a terra e ela estava silenciosa. E na majestade da fé, o pecador subiu ao céu mesmo e perguntou: "Quem acusará os escolhidos de Deus?" "Deus?" E veio a resposta: "Não, ele justifica." "Cristo?" E foi sussurrado docemente: "Não, ele morreu." Então
Olhando ao seu redor, o pecador perguntou com alegria: quem me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? E o pecador que estava condenado antes regressou à misericórdia e permaneceu prostrado aos seus pés. E fez votos de ser seu para sempre, se ela o guardasse até ao fim e o convertesse no que ela desejava que fosse. Então já não mais soou a trombeta. Os anjos se regozijaram e o céu se alegrou, pois o pecador tinha sido salvo. Assim veem vocês que dramatizei o caso, como se diz. Porém, não me importa como isso é chamado. É uma maneira de chamar a atenção do ouvido quando nenhuma outra coisa pode fazê-lo. Apesar disso, aqui o obstáculo foi tirado. Pecador, qualquer que seja esse, apesar disso, nunca diminuirá em nada o amor do Salvador. Jamais o fará menor, mas permanecerá sendo para sempre o mesmo. De joelhos, faça sua confissão com pranto. Olhe para sua cruz e contemple ao substituto. Creia e viverá. A vocês que têm adentrado profundamente no pecado, Jesus lhes diz agora: se reconhecem sua necessidade de mim, voltem-se a mim, e eu terei misericórdia de vós. E ao nosso Deus, pois Ele é rico em perdoar.